E é justamente sobre a situação da empresa que a gente conversa agora com o professor de economia da USP, Paulo Feldman. Professor, muito obrigada pela gentileza, hein? Sábado, que geralmente é dia que a gente descansa, o senhor aceitou a gentileza aqui de conversar com a gente na CNN Brasil. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Obrigada, bem-vindo. Pelo contrário, Elisa, é um grande prazer poder estar aqui falando com você e com todos os ouvintes e telespectadores da CNN. É uma honra e um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Professor, até contextualizando aqui um pouquinho mais, outro dia eu fui aos Correios e na hora de ser atendida, o funcionário disse assim, eu falei, você tem fita crepe para poder embalar um restinho do meu pacote? Ele falou assim, tem. E eu tenho porque o chefe aqui dessa unidade, ele próprio usou o dinheiro e foi comprar fita crepe. Porque não está chegando fita crepe, não tem dinheiro para isso. E ali, você está dando um exemplo do tamanho do problema e aí ampliando os funcionários. A empresa não conseguiu chegar a um acordo com os sindicatos. Professor, mesmo com essa ajuda do Tribunal Superior do Trabalho, como é que era a proposta recusada? O senhor pode explicar para a gente, por favor? Veja, Elisa, tudo isso que você falou é muito triste. Muito, muito triste, porque empresas de correio no mundo inteiro, mesmo as estatais, são rentáveis. O negócio de correios é um ótimo negócio agora, principalmente com a explosão do comércio eletrônico. Então, tanto cada país adota um modelo diferente, alguns têm estatal, outro tem privada, outro tem misto, mas as empresas são sempre rentáveis. O que acontece no Brasil, e esse caso lamentável que você citou de não ter fita crepe, é um problema de gestão, má gestão. É por isso que chegou nesse ponto. Veja, o déficit que os Correios estão provocando é alarmante, porque ele é 0,1 do PIB. Quer dizer, uma única empresa é responsável por 0,1% do déficit fiscal que nós vamos ter este ano. O governo se empenha ao máximo em fazer com que o déficit fiscal seja um mínimo, 0,2, 0,3, mas 0,1 é um correio. Então, por que chegou-se numa situação, num setor tão rentável? É má gestão, é puramente má gestão. Agora, essa questão que você levantou, a questão do acordo com os funcionários, é uma questão muito delicada e eu temo que não se chegue na solução ideal. Qual é a solução ideal? A solução ideal é aquela que a solução moderna que as empresas privadas fazem. A remuneração dos funcionários tem que ser função da rentabilidade da empresa. Se a empresa é rentável, ela tem lucro, então os funcionários vão ter uma remuneração maior. Se a empresa não tem lucro, tem prejuízo, os funcionários serão dispensados. Essa solução, esse modelo, veja, é um modelo chinês. Na China, as empresas estatais são rentáveis porque adotam este modelo, baseado em premiação por bom desempenho, ou em expulsão, exoneração por mau desempenho. Nós estamos muito longe no Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho dificilmente vai chegar numa solução dessa, porque não tem alcance para isso. E, infelizmente, a gente ainda está muito atrás, mesmo nas questões trabalhistas. Agora, além disso, os Correios têm um outro problema muito sério, que é o excesso de funcionários. Correios não precisa ter 100 mil funcionários, como tem hoje. É um dos Correios menos produtivos do mundo, quando a gente compara o que ele entrega, o que ele distribui de mercadoria e correspondência, pelo número de funcionários. Então, existe um problema de produtividade seríssimo nos Correios hoje também, que necessitaria dispensar alguns funcionários, um número importante, mas isso professor, dificilmente vai acontecer. até uma dúvida
em relação a essa informação que o senhor nos traz, de ter um excesso de funcionários. Porque, bom, se a gente imagina a mudança, a diferença entre os anos 90, que a gente demandava demais, mandando carta, mandando qualquer coisa que seja, o movimento era gigantesco, as filas eram enormes, né? E hoje em dia a gente tem uma mudança de comportamento que são as encomendas. Muita gente que vende online, o senhor falou isso, manda pelos correios, os correios também entregam e tudo mais. Fica um pouco difícil de entender essa equação de como é que pode, nesse boom gigantesco de e-commerce, isso estar ocorrendo com os correios. Então, a gente tem, o senhor analisa que é um excesso de funcionários ou, na verdade, é um número que é ideal, porém, a gestão está incorreta. Sim. O problema é de gestão. Eu até gostaria muito que os Correios permanecessem uma empresa estatal, porque há países onde os Correios são uma empresa estatal e funcionam muito bem. Eu acho que o Brasil também poderia ser, mas as mudanças necessárias são muito grandes. E justamente isso que você colocou é uma coisa muito relevante, e por conta disso, muitos países adotaram a privatização das funções de entrega de mercadorias. É o caso dos Estados Unidos, onde a empresa de correios principal permanece estatal, mas para entregar correspondências apenas. As entregas de mercadorias, que são a atividade mais rentável, foram privatizadas e estão hoje sendo feitas por empresas privadas nos Estados Unidos, que competem entre si, por sinal, o que é uma coisa muito boa, porque nos Estados Unidos não se gerou um monopólio privado, pelo contrário, se implantou uma competição entre empresas privadas, o que é muito saudável. Talvez fosse o caso no Brasil, mas eu acho que antes disso, nós deveríamos tentar uma empresa de correios estatal no Brasil, mas com uma gestão que fosse imune à pressão política, por exemplo. Esse é um problema sério das estatais brasileiras e principalmente dos correios. Há uma pressão muito grande dos políticos, parlamentares, deputados, senadores, que querem sempre colocar pessoas do seu conhecimento nos cargos mais importantes. E aí, como o Brasil tem os cargos de confiança, essas pessoas vão ocupar cargos de confiança e dirigem as empresas porque foram indicadas por um político, mas não tem o talento, não tem a competência, não tem a formação para dirigir uma empresa de correios. Então, esse é um problema que tem que ser eliminado. Temos que ter pessoas realmente tarimbadas, com formação para dirigir uma empresa de correios. Esse é o primeiro ponto. Mas veja, dificílimo no Brasil. Mas se o governo quer mostrar que uma empresa estatal pode continuar existindo, o governo tem que impor esse tipo de medida, colocar os Correios completamente fora da atuação parlamentar. Ninguém vai poder indicar ninguém, só quem realmente tem mérito pode ocupar os cargos de direção. Essa seria uma primeira medida. Uma pergunta bem genuína para quem nos assiste. A gente vê uma estatal com um rombo bilionário. Para salvar essa estatal, o dinheiro sai de onde? É o nosso próprio dinheiro, de imposto, é dinheiro público? É daí que sai o dinheiro para poder salvar uma estatal ou tem algum outro caminho? Só para a gente compreender assim, o beabá desse caminho, sobre de onde vai sair isso. É claro que as estatais acabam sendo nós, população brasileira, se a empresa estatal tiver um rombo, isso vai afetar as contas do governo. O governo vai ter que cobrir esse rombo e isso é dinheiro público. Como é que o governo tem dinheiro? Através da arrecadação de impostos. E, portanto, para cobrir déficit de empresas estatais, muitas vezes tem que se aumentar a carga tributária, ou então fazer um remanejamento dos gastos para que sobre dinheiro para cumprir aqueles déficits, que não são pequenos. Várias estatais no Brasil hoje são problemáticas, mas o pior de todas são os Correios. Agora, é claro que isso afeta o nosso bolso, Elisa, e não tem saída, porque o rombo tem que ser coberto de alguma forma, e quem cobre é a sociedade brasileira. Então, claro que isso é muito ruim. Mas, justamente, eu acho que antes de pensar em privatizar, que talvez seja a solução, mas antes a gente poderia tentar provar que é possível ter uma estatal rentável, com lucro, eficiente. Mas isso demanda uma série de medidas referentes à melhoria da gestão.
O que tem que melhorar é a gestão, para que não falte fita crepe. Mas isso acaba acontecendo porque a empresa, primeiro, coloca nos cargos chaves pessoas indicadas por políticos. Segundo, a empresa não adota uma sistemática que hoje é comum na empresa privada, que é avaliação de mérito. Desempenho, como é que foi o desempenho daquele empregado? Foi bem? Então ele vai ter um aumento de salário. O desempenho foi ruim? Então ele vai ser mandado embora. Temos que ter isso nas empresas estatais brasileiras, que é o que o setor privado faz. Então, se a gente conseguir implantar medidas do setor privado nas estatais, elas serão muito eficientes. E é por isso que muitos países não privatizam suas estatais, como, por exemplo, os Estados Unidos. Permaneceu como uma empresa de correios estatal. Onde tinha que privatizar, privatizaram. Professor Paulo Feldman, professor de Economia da USP, obrigada por compartilhar o conhecimento do senhor aqui com a gente. Elisa, para mim é um prazer enorme poder estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom sábado.